Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje um pouco mais sobre a hipertensão arterial, sobre a pressão alta. Eu acho que muita gente ainda não está entendendo direito, os males que a hipertensão causa, o que ela pode levar quando não tratada adequadamente. Sei que muita gente aí que me acompanha tem pressão alta, mas será que a tua pressão ela está bem controlada ou não? Será que você pode ter alguma repercussão, ou seja, ter alguma doença por conta dessa pressão mal controlada? Se você quiser saber tudo então sobre hipertensão arterial, fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então a gente sabe que a hipertensão arterial é o fator de risco que mais leva a doenças cardiovasculares. Pra vocês terem uma ideia, a hipertensão é responsável por aproximadamente 400 mil mortes por ano só aqui no Brasil. E por que essa pressão alta ela é tão perigosa? O que ela faz com o nosso organismo? E ela aumenta a chance de ter quais doenças? É isso que eu vou explicar para vocês. Então, hipertensão arterial nada mais é do que a pressão sobre a parede dos vasos, sobre a parede do coração. Essa pressão está aumentada além do que deveria. Então, níveis mantidos e elevados acima de 140 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica ou 90 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica é considerado hipertensão arterial. Por que bolaram esse número aí de 14 por 9? Porque viu-se que valores acima de 14 por 9 aumentaria o risco da pessoa ter infarto, derrame, insuficiência cardíaca, insuficiência renal. Olha aí quanto problema então. A gente sabe hoje que medidas acima de 130 da pressão arterial sistólica e de 85 da pressão arterial diastólica, ela já pode começar a sobrecarregar os vasos, sobrecarregar o coração. Então você imagina aquele vaso ali, aquela coronária, aquela artéria do coração que era para receber uma pressão X. Agora ela está recebendo uma pressão maior do que deveria. O que vai acontecer? Vai ocorrer lesão endotelial, essa camada que protege ali as nossas artérias. Lesionando essa camada, vai ocorrer um maior acúmulo de gordura por debaixo dessa camada, aumentando, acelerando então o processo da aterosclerose. Por isso então que aumenta a chance de ter um infarto, por exemplo. Porque o que é um infarto? Infarto é quando ocorre entupimento completo ali de uma das nossas coronárias. O nosso coração, que é para ser o tamanho de um punho aqui fechado, uma mão fechada, ela tem 3 artérias principais. E essas artérias emitem os ramos, Os ramos marginais, os ramos diagonais. Quando você tem um entupimento completo de uma dessas artérias, então você tem um infarto agudo do miocárdio. Então o que acontece geralmente? Desde que você nasce, vai formando aquele processo da aterosclerose, então do acúmulo de gordura. A gordura vai entrando no vaso, vai ocorrendo uma estenose, que é um estreitamento desse vaso. E aí, pelo fato de você ter pressão alta, ou diabetes, colesterol elevado, ou ser tabagista, ou ser sedentário, não ter um sono adequado, viver muito estressado, você acelera esse processo da aterosclerose até que um dia esse endotélio, que já está ali inflamado, ele fragiliza e ele expõe os produtos que estão debaixo desse endotélio. Quando ele expõe ao sangue esse produto que está debaixo do endotélio, ocorre ali uma agregação de plaqueta e a formação de trombo, infarto agudo do miocárdio. Então, a pressão alta é o fator de risco que mais acelera esse processo da aterosclerose, tá? Então, se você está mantendo ali níveis mantidos e elevados acima de 130 por 85, já vá num bom cardiologista para ele poder te avaliar. Às vezes ele faz uma mapa ou afere a tua pressão no consultório em consultas consecutivas para poder diagnosticar ou afastar a hipertensão arterial.
E por que a pressão alta ela é tão negligenciada assim, né? Pouca gente, metade das pessoas que têm pressão alta nem sabem que tem pressão alta. E das pessoas que sabem que tem pressão alta, 50% não conseguem manter os níveis adequados de pressão alta. Por que isso acontece? Porque a pressão alta é uma doença que não dá sintoma, pessoal. Muita gente fala, ai, estou morrendo de dor de cabeça, minha pressão, aí fui medir a minha pressão estava elevada. O que aconteceu, na verdade, é o contrário, né? Então você tem uma dor de cabeça, essa dor de cabeça gera uma situação de estresse, e essa situação de estresse é que faz exacerbar o sistema nervoso simpático, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. Não a pressão alta que foi lá e fez dar uma dor de cabeça. Pressões ali acima de 18, de 20, raros casos ali acima de 16, pode começar a dar uma leve pressão aqui na nuca, tá? Geralmente na parte de trás aqui da cabeça, mas não é o mais comum. Então, muitas vezes o paciente associa essa questão da pressão alta com a dor de cabeça, mas o que acontece é o contrário. É a dor de cabeça que faz com que a pressão ela fique mais elevada, tá? Vocês viram aí nos vídeos que eu fiz anteriormente falando sobre as diversas medicações para hipertensão arterial, né? Então a gente falou muito sobre o losartana, depois fiz um vídeo sobre o enalapril, atenolol, hidroclorotiazida, amlodipino. Depois você vai lá e assiste esses 5 vídeos aí que eu falo sobre as medicações de pressão alta. Mas o que você vai fazer para controlar essa pressão? Lógico, primeira coisa, vai no teu cardiologista. Dependendo do valor da tua pressão, haverá necessidade de começar com um tratamento medicamentoso de cara, né? Se você é um paciente de moderado risco para cima, ou se a tua pressão ali já está acima de 16/10 ali, o médico ele não vai esperar, ele já vai começar com um tratamento medicamentoso logo de cara. Mas a mudança do estilo de vida, ela deve acontecer para todo mundo, para todo paciente. O que é mudança de estilo de vida? É basicamente fazer exercício físico. Então você tem que fazer pelo menos 150 minutos de exercício físico moderado ali por semana. Aqui eu já recomendo que faça no mínimo 300 minutos por semana, né? Seria 1 hora por dia e 5 vezes por semana, de atividade aeróbica e anaeróbica, que é a atividade de musculação, também ajuda no controle da pressão, tá? Para quem não sabia, às vezes, só dá uma caminhada ou só dá uma corrida, não, você tem que mesclar. Pelo menos 2 vezes por semana, fazer atividade de musculação também, tá? Então essa atividade física é extremamente importante. Outra coisa que você tem que fazer é melhorar a tua alimentação. Tem uma dieta que chama dieta DASH. Depois você entra aí e vai procurar, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre essa dieta, que é a dieta DASH, que é a dieta perfeita ali, a dieta feita para o hipertenso. Mas é baseado ali em comidas boas, né? Óleos de boa qualidade, salada, fruta, carnes magras, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que faz bem para a nossa saúde. Outra coisa é tentar dormir bem, pessoal. Então muita gente hoje chega no meu consultório se queixando de insônia, que não consegue dormir, que tem dificuldade para manter o sono, mas acaba não procurando a ajuda de profissionais, a ajuda de pessoas especializadas. Hoje tem clínicas especializadas em cuidar dessa parte do sono. Então o teu sono vai ser fundamental, porque se você dorme mal, se você tem uma privação do sono, você vai ter muito mais chance ali de ter a tua pressão mal controlada, né? Liberação de cortisol, né? Sistema nervoso simpático ali mais ativado durante todo o dia, vai ficar mais cansado, mais fadigado, mais estressado, né? Isso vai fazer com que a tua pressão se eleve, então a privação do sono é uma outra coisa que a gente tem que resolver. E essa questão, lógico, do estresse e da ansiedade que eu falo em praticamente todo o vídeo, né, que eu faço aqui. Que as pessoas reclamam, falam que estão muito ansiosas, falam que estão trabalhando demais, que não está aguentando mais, mas está fazendo alguma coisa para resolver essa situação? Pouca gente faz, né? Procura ajuda de um profissional, procura ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, para poder ajudar. A gente sabe que o Brasil está contaminado ali, né,
por essa questão do estresse e ansiedade, mas tem pouca gente procurando ajuda de profissionais. Assim como você deve cuidar do coração, como eu falo aqui com um cardiologista, né? Você também tem que cuidar aqui da parte cerebral, seja com um bom neurologista, seja com um bom psiquiatra, seja com um bom psicólogo. Então, você mudando todo o teu estilo de vida e mantendo as orientações do que o teu cardiologista falar, com certeza o teu tratamento vai dar certo, tá? Então, todo dia eu pego aqui no consultório pacientes que não sabiam que tinham pressão alta, vêm para consulta de rotina. A hora que eu vou aferir a pressão, ela está lá 18/11, muitas vezes eu tenho que começar com medicamento já na primeira consulta. A gente tende a passar medicamento já quando a pressão arterial sistólica está acima de 18, a gente nem espera exames complementares. A gente já começa com medicamento logo de cara, né? Mas essas pessoas muitas vezes nem sabiam que tinham pressão alta. Então ali, ó, perdendo dias, perdendo semanas, meses, anos ou décadas de vida, porque não controlaram adequadamente a hipertensão. Então, hipertensão, pessoal, leva a doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares estão em primeiro lugar na questão de mortalidade. Para você ter uma ideia, 1/3 das pessoas vão morrer de doenças cardiovasculares. Então, daí das doenças cardiovasculares, a principal doença é o infarto e depois vem o derrame cerebral. E o principal fator de risco que leva ao infarto e que leva ao derrame é a hipertensão arterial. Então, mais uma vez, o aviso que eu deixo, não deixe a pressão alta começar a dar sintoma para procurar o teu cardiologista, tá? Faça justamente ao contrário. Se você nota que a tua pressão está elevada, procure logo um bom médico, um bom cardiologista, para que faça o diagnóstico precoce e comece o tratamento assim de imediato. Pra você ter uma ideia, eu falo por mim mesmo. Ó. Eu tenho diagnóstico de hipertensão arterial desde os 24 anos. Hoje eu estou com, não vou falar a minha idade, depois deixa aqui na descrição quantos anos vocês acham que eu tenho. Mas desde os 24 anos que eu já tomo medicamento para pressão. Com certeza, posso falar por mim, se eu não tivesse feito o tratamento precocemente, que inclui melhora da alimentação, exercício físico, vida menos estressante e uso de medicamento, com certeza o meu coração nesse momento ele já estaria doente, tá? Para quem ainda não sabe, né, a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, tá, pessoal? Então você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, toda essa região pode se consultar agora com a gente aqui em Indaiatuba. E atendemos também todo o Brasil via telemedicina. Não esquece aí de me seguir no Instagram, tá? Meu Instagram é o dr.iano. Tá cheio de perfil falso aqui, né? No Instagram, enfim. E cheio de fotinha minha com outros nomes, nome de coreano, chinês, japonês. Vocês acham que a gente é tudo igual? A gente não é não, tá? Mas tá cheio de foto minha aí com outros nomes aí, pessoal até pedindo dinheiro, enfim. Vocês denunciem esses perfis aí do Instagram. Meu Instagram é o dr.iano. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, tá? Dá o like, né? Lógico. Se inscreve no canal e depois compartilha essas informações que eu acho de extrema importância, né? Afinal, estamos falando de saúde e estamos falando de saúde do coração. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.